mais um episódio Café com Propósito, esse podcast que está revolucionando o Brasil, a Bahia e o mundo. Eu, Daiana da Silva da Paixão, a minha parceira Rita Brandão, hoje não vai poder se fazer presente, haja vista questões pessoais e profissionais que ela está resolvendo, mas pela vontade do nosso Pai Celestial, na próxima semana, nossa Ritinha está aqui. Gente, esse podcast, ele é da diversidade. E hoje temos contextos diversos que vai influenciar e impactar a área da educação, assim como os empreendedores, as mulheres, de uma forma geral, os jovens, para um conhecimento e saber direcionar esse conhecimento nas mais diversas instâncias, tanto micro como macro. E hoje temos convidados especiais aqui no nosso podcast, como a instituição Visconde de Cairu. Nas pessoas maravilhosas, extraordinárias, de uma competência e habilidade tamanha e que eu tenho muita admiração. Temos aqui o presidente da instituição, professor Paulo Cardoso. Temos o professor Cristozildo Gomes, está aqui também para falar do congresso. Gente, é um congresso que vai revolucionar e vocês precisam saber a partir de hoje. E a ilustre professora, vice-presidente também da Visconde de Cairu, a professora Rosilene Cruz. São profissionais que impactam nas nossas vidas, então a gente tem que falar com muita admiração mesmo e com aquela relevância e o significado de cada um. E no episódio seguinte, teremos Josi Nascimento, psicóloga. Ela vai falar sobre o CPF sustentável e o CNPJ rentável. E teremos a contadora Germane Sacerdote. Germane vai falar sobre planejamento dos municípios, dentre as questões que vêm do índice de transparência. Então, perceba o quanto esse podcast hoje vai vir com esse recheado de informações para acrescentar na evolução e visibilidade profissional de cada um de vocês e da forma de se posicionar. E nesse momento aqui, vamos aqui, que estamos na bancada recheada de pessoas aqui desse saber e sabedoria, com o professor Paulo, o professor Cristozildo e a professora Rosilene. E de logo eu quero que o professor Paulo Cardoso, o presidente da Fundação Visconde de Cairu, possa se apresentar. Pois não, Daiane. Primeiro, parabéns pelo podcast. Eu gostei muito da temática, né? Café com propósito. Você traz um elemento eminentemente brasileiro, que é o café, e algo que dá sentido à vida. E também a Cairu surgiu de elementos como esse. É uma instituição genuinamente brasileira, baiana, que lá em 1905 surgiu por uma demanda do mercado. Precisava se capacitar a mão de obra para o comércio. E aí intelectuais, à época, lançaram a instituição. E o propósito é esse, né? É a formação com excelência, com qualidade de pessoas para que esses baianos possam, e essas baianas possam brilhar aí no mundo. Então, felicidade estar aqui contigo. A felicidade é nossa, né, Rose? Rose, minha flor, nos apresente aí quem é Rose Cruz, essa visionária da diversidade, que eu tenho muito carinho e admiração infinita. Então, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com vocês, esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco da nossa história. Eu sou Rosilene Cruz, administradora, formada pela Fundação Visconde de Cairu. É uma história longa, eu gosto sempre de trazer isso porque é uma conexão muito forte. Então, eu sou egressa da instituição. Minha formação educacional passou pela Cairu. A Cairu me entregou para o mercado, para o mundo do trabalho, e aqui estamos para falar um pouco sobre a nossa experiência, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto a essa instituição. Muito obrigada por esse espaço maravilhoso. Obrigada. Professor Cristozildo. Muito obrigado pelo convite. Tá? Sou o professor Cristozildo, professor da Fundação Visconde de Cairu há 22 anos. E eu tenho uma história muito íntima com essa instituição, porque os meus dois irmãos foram também estudantes e formaram lá em Ciências Contábeis nessa instituição. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês e uma honra de estar sendo convidado para participar desse podcast. A honra é nossa, gente. Gente, vamos aqui nessas apresentações lindas, né, de todo um caminhar.
Eles vão falar sobre a educação, formação técnica e profissional, que vem a ser o tema do congresso que vai acontecer no dia 21 a 23 de outubro, próxima semana, os desafios no desenvolvimento econômico e social dos continentes. E eu quero aqui, professor Paulo, como surgiu a ideia desse congresso, quais os objetivos, o que os alunos e a sociedade vão acrescentar na carreira deles até a ir lá assistir, acompanhar, ver as palestras de profissionais de potências? Foi uma origem, vamos dizer assim, para alguns espiritual, né? Foi uma origem também de um encontro de saberes, de uma oportunidade, porque Dr. Bonito de Souza, um angolano, que foi vice-presidente de Angola, fez uma incursão aqui no Brasil em 2024, esteve no Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, São Paulo e veio à Bahia. E aí na comitiva dele tem lá um assessor que é soteropolitano, que é de Salvador da Bahia, apaixonado pela Bahia, mas que está há 30 anos em Angola. E aí foi falar sobre a Fundação Bonito de Souza na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a empresários. E dentro dos empresários estava lá o professor Cristosildo. E aí o diálogo começou, porque viram a oportunidade de fazer a parceria. Fomos convidados aí a Angola, por conta dos 120 anos que a Cairu completou agora em 2025. Estivemos lá uma semana, uma série de reuniões para parcerizar, né, para criar essa ponte e buscar a nossa ancestralidade, né? Salvador, Angola tem uma ligação muito grande. E aí surgiu a ideia, por que não fazermos desta parceria algo palpável como o Congresso Internacional? Um dos objetivos, Daiane, é a gente juntar os povos, né? Olhar as culturas. Ontem a gente estava tendo uma reunião e, por exemplo, surgiu algo para a gente do Brasil inesperado. Por exemplo, surgiu que lá o ano letivo deles começam agora em outubro, e o nosso já começou, já tem o tempo. Então, essas diferenças culturais, de abordagem de educação, essas diferenças também de empresariado e as oportunidades que tem em Angola, já estão gerando esses encontros entre empresários, entre educadores, e a ideia é essa, porque a gente no Congresso a gente vai formar também as lições aprendidas, as melhores práticas e documentar isso. Aí nessa linha, professor Paulo, professora Rose, a gente vive cenários em constante diversidade e a formação dos jovens cada vez mais requer todo um cuidado e um olhar para o mercado em si. A Faculdade Visconde de Cairu, esse congresso em si vai agregar com certeza, mas quais são os desafios no cenário que vocês percebem na formação desses jovens? Bom, a gente percebe que há uma grande necessidade da instituição ela se aproximar dessa realidade. Não é? A gente precisa entender como é que esses jovens estão pensando, quais são os anseios. A gente vai ter no Congresso uma mesa e pensando sobre isso, essa mesa vai ser somente com jovens, para que a gente possa ouvir deles. O que é que eles estão visualizando hoje no mundo do trabalho, quais são as expectativas, né? Como é que eles estão enxergando o futuro deles. E assim, a gente busca às vezes enxergar o que é que pode ser, mas na verdade a gente quer ouvir desse lugar, né? Qual é a compreensão deles, para que a gente possa trabalhar nisso. Perfeito. Professor Cristosildo, nos fala aí sobre toda a programação, as questões do cenário, desse desenvolvimento econômico, as parcerias para esse arranjo desse congresso acontecer aqui em Salvador, na Fundação Visconde de Cairu. Pois bem, é um evento internacional, tá? Onde nós vamos ter palestrantes de 4 continentes, tá? Vão estar participando palestrantes do Brasil, Angola, Estados Unidos, Polônia, Argentina e China, com essas diferentes expertises para nós fazermos esse encontro, né, abordando temas, né, na área, por exemplo, na área de educação, tá? Cultura, trabalho, inovação, gestão, pesquisa e também o papel da indústria, né, como um agente de desenvolvimento econômico, inclusive social, tá? Então, nós temos aqui na Bahia instituições como o Centro das Indústrias do Estado da Bahia, que está nos apoiando nesse evento, e é um evento que nasceu, como o professor Paulo falou antes, desse encontro entre a Fundação Visconde de Cairu e a Fundação Bonito de Souza.
E daí surgiu esse evento, esse congresso, e nós esperamos que dê esses resultados muito positivos, né, em todas essas áreas que eu falei, na parte de pesquisa, indústria, cultura, trabalho, inovação, Sim. gestão, e usando inclusive modelos disruptivos de gestão também, né? E o fato que a professora colocou de ter uma mesa específica com estudantes é que nós queremos ouvir como é que a geração Z pensa, o que é que ela espera dessa questão, o papel do educador, né? Porque nós temos a nossa visão enquanto educadores, nós queremos escutar e ver a visão deles. Tanto que o próprio moderador da mesa Sim. também é uma estudante angolana. Gente, então essa é uma oportunidade fascinante e algo assim que está acessível. O formato dele é presencial, tem formato híbrido? Não, Virtual. Virtual. Ele é virtual, 100% gratuito. Sim. A única coisa que os participantes precisam fazer é acessar o link, né, lá o site da nossa instituição, fazer a sua inscrição e acompanhar toda a programação. Eu gostaria só de acrescentar que dentro da programação citada pelo professor Cristosildo, nós também estamos dando uma atenção a um tema que requer total cuidado, né, que é a saúde mental. Então, nós estaremos com o professor Ozaná, que vai moderar, na verdade, não é nem moderar nem mediar, ele é o responsável por esse painel. Então, realmente, a gente se preocupou muito com essa questão, porque, de fato, hoje as pessoas precisam cuidar da saúde, né? E aí, quando a gente fala de cuidar da saúde, é do estudante, do profissional, enfim. Então, está imperdível, mas também a gente vai ter um painel de comunicação e a gente vai contar com a executiva daqui, da Band, né? Que é a Carla Politano. Gente. Então, vejam que a programação está imperdível, com muitos profissionais, não só do Brasil, mas dos países que o professor citou aqui. Então, é muita informação para beber na fonte, né? Gente, então não perca essa oportunidade de se atualizar, de se aperfeiçoar cada vez mais com assuntos Brasil e internacional, dessa diversidade intercultural, de saber como funcionam os processos lá fora e conciliando com os processos aqui. O que você pode acrescentar nesses papéis? E nessa linha aqui de expectativa para esse congresso, o que a Visconde de Cairu pode destacar de iniciativa, professor Paulo? Veja, vem para essa imersão, né, de cultura, de empresariado, de educação, porque, observe, a gente vai estar ouvindo o vice-presidente de Angola, ex-vice-presidente de Angola, empresários, né, pesquisadores. Vai ter uma pesquisadora que ela pesquisa sobre energia com base em hidrogênio, por exemplo, né, ela é da África. Então, é importante você carimbar no seu currículo essa experiência internacional e, como foi dito, gratuita e de forma digital. A nossa expectativa é gerar esses encontros, né, gerar essas oportunidades e também visões de mundos diferenciadas e diversificadas. Perfeito. Vamos aqui nas finalizações. É uma programação ímpar, incrível, né, professor Cristosildo? Pode deixar alguns nomes de palestrantes que vão estar no congresso, professor? Posso sim. Nós temos aqui, por exemplo, o Sung Tien-lo, tá? Ele nasceu em Taiwan e ele faz essa conexão entre Brasil e outros países com a China, e ele vai trazer toda essa experiência para nós em termos de intercâmbio cultural, intercâmbio de negócios, e ele vai trazer toda essa experiência aí para todos nós participantes desse encontro, tá? Nós temos uma figura principal, que é o Dr. Bornito, tá? Essa experiência dele de vida, né? Hoje ele fundou, inclusive, essa Fundação Bornito de Souza, que leva o nome dele, e vamos ter essa aula magna, né? Que lá eles chamam de palestra de sapiência, na terça-feira, às 19 horas. Então, convido a todos que estejam conectados às 19 horas da próxima terça-feira, 21 de outubro, dia inclusive do meu aniversário, que estou sendo presenteado, né, com essa participação aí nesse congresso. Tá bom? Perfeito. Gente, eu quero assinar a mensagem para o incentivo aí das pessoas que estão nos acompanhando e que vão assistir ou que está no YouTube. A qualquer momento vocês podem estar pegando um link ali, acessando, e esse conhecimento desse congresso que vai acontecer no dia 21 a 23 na Fundação Visconde de Cairu, aqui em Salvador. Professora Rose, a mensagem
de incentivo para os nossos alunos, nossos jovens, né, para estar assistindo, acompanhando esse congresso. Agradecer o espaço, primeiramente, mas convidar todos vocês que participem conosco. A programação está intensa, uma programação que foi muito bem pensada, estruturada para atender da área da inovação, da educação, da tecnologia. Então, está imperdível. Aproveitem a oportunidade, façam a sua inscrição, muito fácil, é só colocar lá, né, entrar no site da nossa Fundação Visconde Cairu, você vai ver logo o link que vai te direcionar para a inscrição. Então, é só convidar para que estejam conosco. Professor Paulo. Vem para cá, gente, vem logo. Estamos ansiosos para te conhecer, para a gente trocar experiência, para conhecer culturas, né, pessoas diferentes. Vai ser muito bom. Certeza disso, né, professor Cristozildo? Sim, então, mais uma vez, né, obrigado pela oportunidade e precisamos de vocês, que você venha, faça a sua inscrição, compartilhe, vivencie conosco essa experiência ímpar. Então, é uma oportunidade para todos nós. Aproveitem, por favor. Gente, aproveitem as oportunidades. Eu conversando aqui e analisando cada fala dos mestres, né, eu me recordei lá da minha graduação. E os professores levavam, vai ter palestra tal, vai ter congresso tal. Eu dizia assim, meu trabalho, o horário do trabalho para conciliar, vou chegar cansada. Gente, faça um esforço, faça uma administração de tempo, porque isso é conhecimento, para você se diferenciar no mercado de trabalho. E o mercado em si, ele está numa inquietude que ele não aceita o mínimo, ele aceita o máximo e o melhor com qualidade. E para se retransformar-se perante todos os papéis funcionais daqueles espaços. Então, esse congresso em si, ele vai trazer insights, ideações de como as competências e habilidades você deve ter e atitudinais para se posicionar nesse mercado. E se posicionar de uma forma sábia, se posicionar de uma forma de conhecimento e conhecimento diferenciado. Conhecimento que traga resultados, né? Conhecimentos que a gente vê nas atualizações, mas que a todo momento requer reatualizações. E essas reatualizações vai caber você, enquanto indivíduo e profissional, desse pontuar da sua função enquanto administrador, enquanto contador, enquanto advogado, ou gestor de logística, o gestor da área de TI está nesse envolvimento. Então, aproveite as oportunidades, faça a sua carreira na medida do possível. O espaço acadêmico é um espaço tamanha de uma dimensão de profissionais que você sabendo direcionar e perceber, né, ali as oportunidades que estão perceptíveis e imperceptíveis. Mas isso vai caber a você. Então, a Visconde de Cairu está aí com esse congresso maravilhoso, 21 e 23. As inscrições no site da própria instituição. Vocês também podem estar acessando o Instagram, né, professora Rose? Sim, da Cairu. Tem as informações lá atualizadas, então não tem como você dizer, não sei, não sabia. E até mesmo nos murais da instituição, a gente vê lá as informações. E se não... Pergunte aos professores, vá na coordenação, vá na diretoria, mas não fique ali somente naquela neutralidade e procure se aperfeiçoar, né? Tome a iniciativa, precisamos de profissionais com iniciativas, precisamos de profissionais inovadores. Eu quero aqui muito agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, professora Rose, professor Paulo, professor Cristozildo, e trazer essas informações de relevância, informações que vão acrescentar e influenciar na vida de muitos profissionais e estudantes esses que já estão aí no âmbito profissional, no mercado de trabalho e que precisa se aperfeiçoar cada vez mais. E, gente, fica aqui todo o meu agradecimento, Visconde de Cairu, 100%, né? Tem aqui meus agradecimentos, parabenizações infinitas por essas iniciativas e por essa evolução e nesse impacto que está acrescentando na vida das pessoas. Vamos agora com Josi Nascimento, CPF sustentável e CNPJ rentável. Gente, saímos de um bate-papo sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre carreira, mercado de trabalho, profissão, e vamos aqui conversar de um assunto importante para empreendedores e empreendedoras, para a classe empresarial de uma forma geral, em todas as instâncias, de falar sobre o CPF sustentável
E, gente, o CNPJ rentável. E vamos falar com uma pessoa que tem propriedade de fala, porque ela vivencia, ela sabe, ela tem conhecimento, ela tem sabedoria e ela está em todos os públicos, né? Josi Nascimento, essa psicóloga, palestrante, essa visionária. Josi, olha, gente, olha que mulher, que potência, que multifacetada está aqui na Band, no podcast Café com Propósito. Quem é Josi Nascimento? Bom dia, gente. Obrigada, Dai, pela recepção afetuosa. Obrigada a toda a equipe. Josi Nascimento é uma mulher preta, empreendedora, que veio da periferia de Salvador, que acreditou que a psicologia era um caminho possível e que no meio desse processo da psicologia descobriu que a psicologia era muito mais do que uma clínica. A psicologia precisava estar no mundo. E por que não no mundo empresarial? Onde tantos empresários e empreendedores têm adoecido psicoemocionalmente, né? Seu CPF tem sido adoecido e, consequentemente, seu CNPJ tem deixado de ser rentável porque reverbera, não tem para onde ir. Se você não está bem, como você vai fazer a gestão do seu negócio bem? Se você é gestor, se você está no cargo de liderança, como você vai liderar bem se você não está emocionalmente bem? A conta não bate. Não bate, né, Josi? Não bate, não. Josi, a gente vem falando tanto nos tempos atuais e essa palestra que você trouxe, né, que eu fiquei encantada no evento Vozes Femininas, falar sobre CPF rentável, né? Agora como vamos equilibrar, mas a gente vai chegar nesse ponto. Aí o CPF, nessa sustentabilidade, nesse equilíbrio das emoções, para falar dessa rentabilidade do nosso negócio, mesmo que ainda não tenha um negócio propriamente, e pense aí já iniciar, mas eu preciso fazer todo esse arranjo de planejamento. Mas o que significa isso nos tempos atuais? Quando eu trago, né, essa abordagem do CPF saudável versus o CNPJ rentável, justamente pensando nisso. Muitas vezes nós agimos por impulso. Né? Acreditamos que nós nos posicionamos necessariamente por intuição, ou por isso, ou por aquilo outro. Não, nós nos comportamos porque sentimos. Então, muitas vezes, as nossas decisões são influenciadas diretamente pelos sentimentos que nós não identificamos, pela falta de autoconhecimento, pelo adoecimento psicoemocional e, consequentemente, o comportamento muitas vezes não é assertivo. O que é o comportamento? Tomadas de decisões, falas, posicionamentos, sejam eles estratégicos ou não estratégicos, funcionais ou disfuncionais. E tudo isso influencia não só no CPF, mas também no CNPJ. E se você toma decisões inapropriadas, não assertivas, a partir do seu CPF enquanto pessoa, porque quem faz a gestão da empresa, do seu negócio é você, uma pessoa, um ser humano. Sim, sim. Então nós temos culturalmente feito um processo de retrocesso da nossa própria humanidade. E quando nós fazemos isso, tiramos a nossa humanidade de jogo, nós tiramos os nossos sentimentos e emoções. E é algo que impacta de fato, né? Eu vejo assim, mulheres, administradores, a forma do gerencial, o negócio não está indo muito bem, aí desencadeia isso para sua família, ou o que acontece? O interno, o seu lar não está indo bem. Algum conflito, aí isso eleva para a questão do seu trabalho. Aí desencadeia todo um multifatores ali, críticos mesmo, e acaba que pelo não ter um equilíbrio, tanto de entendimento sobre quem é você, do seu propósito, como é que agir lidar com essa situação, lidar com essas emoções, né, que são tão... tem vezes que vem para querer nos derrubar. Ah, mas ela só vem para querer dar rasteira mesmo. Gente! Não vê de forma diferente, não. O processo acaba sendo sistêmico e comportamental ao mesmo tempo. Por quê? Comportamental, porque tem a questão de como você se comporta, porque esse comportamento vem do que você sente, da sua história. Cada um tem uma história, tem uma forma que foi criada, tem uma bagagem, as cicatrizes muitas vezes mal curadas, as feridas ainda abertas, que não são identificadas ou que ficam na negação. E isso vai reverberar em todas as áreas. A gente não tem um botãozinho que liga e desliga. Eu vou entrar na empresa e vou desligar. Né? Antigamente a gente dizia assim, meus problemas vão ficar atrás da porta de casa. Minha filha, eu fui criada dessa forma. Daiana, se você tiver de chorar, não chore na empresa não, viu? Se você tiver alguma questão para resolver, não resolva, é fora. Olha quanta toxicidade, ou seja, se anule, engula o choro, Isso. né? Se martirize, sofra por dentro, mas não demonstre. Ou seja, não seja humana.
E quantas vezes nós repetimos isso como padrão comportamental? E exigimos que os nossos colaboradores, que as pessoas que estão conosco, também se comportem dessa forma. Ou seja, é um adoecido adoecendo os outros. Um sangrando em cima dos outros e de forma inconsciente. Não estou dizendo que ninguém faz isso propositalmente. Lógico que existem os casos que são propositais. Aí tem diagnóstico para isso. Mas existe, na sua grande maioria, um insucesso de muitos projetos lindos e extraordinários, porque as pessoas estão emocionalmente adoecidas. E uma coisa que no mundo empresarial e empreendedorismo tem ocorrido muito é a competitividade acirrada. Eu preciso brilhar mais do que o outro a qualquer custo. E o meu brilho precisa ser maior do que o do outro. Gente, tem luz para todo mundo. Gente, o universo está aí, né? Quem faz o seu trajeto é você. Quem faz sua carreira é você. Quem faz suas oportunidades é você. Através do quê? De um processo de autoconhecimento, autodirecionamento, né? Autossabedoria constante, porque você sabendo os seus limites, aonde você pode ir, né, Josi? Você vai conseguir atingir o êxito sem precisar ferir ou pular em cima das pessoas que estão ali com... E se autoflagelar, né? É. A questão do sentimento de culpa, da falsa culpa. E aprender a dizer não é libertador. Tem Maravilha. processos que você vai dizer assim, ó, propostas que vão parecer mirabolantes. Não, não é o momento, não é para mim, não é o que eu quero. E tá tudo bem. Tá tudo bem você saber qual é o momento que você vai aceitar determinadas propostas, qual é o momento que você vai dizer não a outras. Tá tudo bem você também não se sentir preparado e ir com medo mesmo assim, mas acreditando que aquilo é o melhor naquele momento. E errar também faz parte do crescimento. E nós hoje não admitimos mais errar, nem que ninguém erre. Com certeza. É culturalmente, né? É a base que foi ali colocada oposto. Ou a sociedade também ditando e você deixando que a sociedade controle sua vida. E quem tem que ser o contrário, você que tem que gerenciar a sua vida, a sua carreira. Aí atrela todas essas questões, você se magoa, você sofre, você vive um sucesso que não é verídico, porque você não está feliz com aquela dimensão comportamental que você está se deixando ser levado. Então, gente, tente, né, e busque os meios necessários para fazer, acima de tudo, você. Né? Você é a sua prioridade. Viu? E assim, aí quando você cria essa sua prioridade, mas é um processo de auto-reconhecimento e é dolorido, que muitas pessoas não querem passar por esse processo. As né, pessoas não Josi? querem fazer psicoterapia. As pessoas não querem procurar ajuda profissional, qualificada, Sim. porque eu vou te contar também, né? Tem muito picareta aí no mercado. E, desculpa aí, a carapuça sirva quem quiser, mas tem muita gente que não está apta, não está capacitada para fazer esse processo de gestão de autoconhecimento, para que essas pessoas possam encontrar seu próprio caminho. O papel do psicólogo não é dizer o que a pessoa tem que fazer, é auxiliá-lo a escolher o melhor caminho possível. É para que você seja a sua melhor versão possível e não aquela que dizem que você precisa ser. Então, cuidar da sua vida, cuidar do seu CPF. Por trás desse CPF, tem várias emoções que você precisa cuidar, direcionar, para que o seu CNPJ Seja rentável. Josi, como é que construímos esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Acima de tudo, com sabedoria, reconhecimento que não somos perfeitas, não somos perfeitos, somos falhos, somos humanos, precisamos recuperar isso. E aí tem vários insights que eu dou lá nas minhas redes sociais também, posso dar o arroba? Com certeza, meu amor. Arroba Josi, com Y, Nascimento Psi. É o primeiro que aparece. Então, quando você digita lá o arroba Josi Nascimento, já aparece o meu Insta. Lá você vai ter vários insights e eu sempre estou colocando coisas para que a gente desperte mesmo. Sim. Né? E, para além disso, existe a psicoterapia também voltada para o público, que é de liderança, gestão, empresariado, microempreendedores. Se vocês estão sentindo que vocês precisam desse suporte, venham, que eu estou pronta para te dar o suporte necessário para você e para sua empresa. Maravilha. Josi, nos fala, tem algum evento que a gente pode encontrar Josi Nascimento, cursos, palestras, a clínica onde Josi atende para direcionar, para auxiliar de utilizar os caminhos adequados desse CPF sustentável e a rentabilidade do nosso negócio? Pronto. Atualmente eu atendo presencial e online. No presencial, lá na Garibaldi, vocês podem entrar comigo através do link que está lá disponível na minha bio. Você fala diretamente comigo no WhatsApp.
Temos dia 31 o Trama Preta, que eu vou estar nesse trabalho, onde vão ter painéis incríveis com mulheres incríveis. Dia 26 no Sebrae, numa mesa também de discussão. Dia 23, na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, com várias autoridades, né, dentro do ramo da segurança pública, discutindo também a saúde mental dentro do contexto de violência de gênero. Perfeito, violência. Gente, é uma conversa maravilha, né? Nos fale nas questões aí mais inquietantes, a mensagem final sobre como os empresários, as visionárias que estão aí nos acompanhando, a sociedade baiana, sobre essa sustentabilidade no seu CPF e sobre essa rentabilidade, uma mensagem que seja aquele incentivo macro, que leve a pensar e repensar sobre a sua vida, sobre sua carreira. Aprenda a amar-se primeiro. Se você não tiver essa visão, você não vai conseguir dar conta de amar o outro, de amar o teu trabalho, de amar o teu sonho e de seguir em frente. Autoconhecimento é poder. E a psicologia ela está saindo do consultório para o mundo. E eu convido você a ter um CPF saudável para que o seu CNPJ, de fato, seja rentável. Uau, gente, que conversa maravilhosa. Ô, Josi, fica aqui meu agradecimento infinito. A sabedoria, né, gente? Falar com quem de fato tem propriedade, com quem vivenciou e vivencia todo esse processo e com muita competência, né? Com muita atitude, muita coragem e saber que a gente vai chegar num ambiente e toda a credibilidade das informações que essa profissional, no caso aqui, Josi Nascimento, vai passar e saber que essas informações a gente vai direcionar da melhor forma possível. Josi, meu amor, eu fico encantada porque a gente, enquanto mulheres negras, mulheres que vieram de uma dimensão de sociedade impensada, né, que estaríamos aqui ou que estamos a galgar. As improváveis, gente, né? A galgar os patamares mais diversificados dessa sociedade. E estamos mostrando para a sociedade o quanto ela esteve e está errada em muitas questões para as competências de uma mulher negra. É verdade. Estamos aqui, gente. Presentes. E vamos agora conversar sobre planejamento municipal e transparência com a contadora Germane Sacerdote. Gente, que conversa boa, né? Com Josi Nascimento, CPF sustentável e CNPJ rentável. E agora vamos conversar sobre instrumento de planejamento e participação social com outra profissional que já está aqui na nossa mesa, nosso café com propósito. E Germane Sacerdote, ela é contadora, ela é uma mulher multifacetada, ela vai se apresentar aqui, vai falar um pouco sobre a carreira dela, para entrar de fato nesse contexto do planejamento, desses instrumentos que faz necessário aí para a gestão pública, para os gestores de uma forma geral. Germane, que prazer, viu, ter você aqui conosco e agradecer por você ter aceitado esse convite. Quem é Germane Sacerdote? Olá, Dai. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre uma honra estar com você em todos os espaços que você ocupa, que você sempre traz mulheres para dentro desse contexto, né? Então, assim, lhe parabenizar pelo trabalho que você desenvolve e lhe agradecer pelo convite, mais uma vez, né? E quem é Germane? Germane Germane é mãe, filha, avó, né? Sou contadora, atuo junto ao setor público, né? Mais especificamente trabalhando aí com controle interno e planejamento público municipal. Então, já há mais de 12 anos na estrada, trabalhando com municípios. E é isso, dando a minha contribuição para a sociedade. Que maravilha. E que contribuição, viu, gente? Eu tive o prazer de participar de oficinas práticas, né, do Conselho Regional de Contabilidade aqui da Bahia. E Germane foi uma das professoras, né, que ministrou a oficina sobre PPA. E é uma delícia estar ali ouvindo quem de fato tem propriedade, quem tem toda uma argumentação, tanto técnica e do formato de fato, como acontece o processo. Então, Germane, para o nosso público aqui que está nos assistindo, o que é o PPA, sua importância, o seu diferencial aí na gestão pública do Brasil e dos municípios? Bem,
primeiro a gente precisa partir do princípio de que, para que a gente consiga construir qualquer coisa no âmbito das nossas próprias vidas, a gente precisa ter uma coisa primordial, que é o planejamento, né? E assim é na nossa vida pessoal, também é nas nossas empresas e principalmente para os órgãos governamentais. Então, a Constituição Federal, ela determina que no primeiro ano de gestão, o gestor público ele precisa fazer ali a elaboração do plano plurianual, que é nada mais, nada menos do que um planejamento de médio prazo para aquele ente público. Eu trabalho mais próximo dos municípios, então esse ano de 2025, por ser o primeiro ano de gestão dos prefeitos municipais, foi um ano, e está sendo ainda para alguns municípios, né, de elaboração desse plano plurianual. É dentro desse plano que vão constar ali os objetivos, diretrizes e metas da gestão pública para os próximos 4 anos. Então, ali dentro vão estar planejadas as entregas que a gestão pública quer ofertar para a sociedade, para aquela população ali específica, né, no caso dos municípios, Sim. mas Estado e a União também fazem nos seus primeiros anos de gestão. E ali vão estar as metas, objetivos e diretrizes para educação, saúde, assistência social, infraestrutura, desenvolvimento urbano, diversidade, agricultura, cultura, turismo. Então, tudo precisa estar pensado dentro do PPA. Ali são traçadas as metas para o que deve ser alcançado nos próximos 4 anos. Desse PPA é que vão nascer as peças que vão dar a operacionalidade disso a cada ano. Então, o PPA, a gente diz que é a peça-mãe do Sim. planejamento, e dela nascem 4 LDOs, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias, uma para cada ano de validade do PPA, e as Leis Orçamentárias Anuais, que são as LOAs, também uma para cada ano. A LOA é, de fato, a peça que dá a autorização para o gestor fazer a aplicação do recurso público, mas ela precisa estar em consonância com o plano plurianual, que tem uma validade de 4 anos. E quem faz esse elo entre as duas é a chamada LDO, Lei de Diretrizes Sim. Orçamentárias. Então, nós temos essa trinca, Sim. que são as peças que permitem o gestor fazer aí, concretizar, né, as promessas de campanha, os Sim. compromissos que ele fez com a população durante o período de campanha. E também, além disso, aproveitar até as oportunidades que surgem, porque a gente sabe que os municípios eles precisam de recursos que não são, muitas vezes, gerados ali dentro, né? Então, são recursos que vêm através de convênios ou de transferências, mas tudo isso precisa estar pensado, Sim. idealizado dentro do PPA. Germano, de que forma a população pode participar nesse processo de formulação, de elaboração? Pronto. Uma das coisas que eu falo que é muito importante é que a gente conheça aquele para quem a gente trabalha, né? Então, a gente precisa saber quais são os anseios da população para que a gente possa fazer um direcionamento melhor até da eleição de prioridades para o que a gente pode ofertar para a população. Então, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo, não me lembro agora, tem um artigo também do Estatuto das Cidades que determina que essas peças de planejamento precisam ser elaboradas tanto pela gestão, pelas equipes de gestão, claro, que tem o conhecimento técnico do que consegue ofertar, mas que também haja consulta popular para que a população possa trazer dali quais são os seus anseios, trazer novas propostas. Sim. Também, até para o gestor, o poder público, se organizar para fazer esses atendimentos. Então, eu digo sempre assim, olha, Dayana, está chegando seu aniversário, eu tenho um valor reservado para te ofertar um presente. E aí eu digo, poxa, essa blusa vai ficar linda, Dayana, mas Dayana está com o guarda-roupa abarrotado de blusa, ela agora quer um vestido, quer uma joia. Dayana, seria muito melhor eu te consultar para saber qual seria o presente que melhor lhe atenderia, né? Então, é obrigatório que o gestor público ele faça essa consulta para a sociedade. Sim. E aí existem vários meios de fazer essas consultas, através de audiências públicas presenciais, audiências públicas virtuais e consultas públicas virtuais também. Sim.
Então, assim, os municípios que a gente atende, a gente fez algumas audiências públicas presenciais, mas a gente sabe que hoje, com o advento do virtual, a gente tem um alcance muito maior. Através das consultas virtuais, e elas são um sucesso, assim. A gente tem Os visto impactos e os resultados, né, que são perceptíveis a partir do momento que tem um PPA transparente aí para a sociedade. Essa participação da sociedade nesse processo de elaboração traz justamente isso. O que a gente consegue ver muitas vezes, né, no resultado dessas consultas é que algumas vezes a população pede algo que é relativamente simples para o poder público ofertar. Né? Uma rua que está na dependência. Então, assim, o que é que você faz? Você faz o direcionamento para fazer esse atendimento ali. Então, o gestor público, ele precisa, além de fazer a consulta, depois trazer também a prestação de contas. Olha, gente, as consultas trouxeram essas construções, propostas, e aqui a gente está devolvendo dessa forma. Olha, isso aqui não há capacidade de se fazer nesse momento, não dessa forma, mas a gente está caminhando para entregar dessa outra forma aqui. Então, esse é um processo muito de troca. Sim. Eu digo que as audiências públicas são momentos em que o cidadão ele tem a oportunidade de chegar perto da gestão, de fazer parte, de certa forma, né? Porque a gente faz o seu pedido, faz o seu direcionamento. Claro que não necessariamente tudo que venha dali possa ser, naquele momento ou daquela forma, concretizado. Sim. Mas a gestão pública ela vai buscar, de alguma forma, fazer essa... Germânia, a gente vê, são tantos intempéries que acontecem, né, para a gente conseguir elaborar, construir um PPA de forma coletiva, com a participação e com toda a transparência. Quais os desafios, né, a gestão ela se depara nessa elaboração, né, e para esse cuidado necessário, né, para ter com essa instrumentalização toda do PPA? Daiana, eu falo com alguns colegas, que a gente precisa tomar para a gente a missão de certa forma, conseguir alterar ou fazer nosso trabalho de formiguinha, porque a nossa população, a gente hoje ainda não tem a cultura de participar. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o cidadão ele participa porque ele é, vamos dizer, da gestão, ele é amigo do gestor e ele vai participar ali para encher, ou ele vai participar porque ele é oposição e vai participar apenas. Mas, assim, são poucos os casos que a gente consegue ver assim, de uma adesão massiva. Não estou dizendo que não há essa participação, mas assim, que a grande maioria acaba sendo muito mais no sentido de preenchimento. Mas a gente precisa mudar. Um dos maiores desafios que eu consigo enxergar é esse, que a gente precisa mudar a cultura da nossa população para que participem, para que a gente consiga ocupar esses espaços. Sim. Né? Então, aqui mesmo, Salvador, durante o processo de elaboração do PPA, tinha muitos outdoors na rua, dizendo, olha, vai ter audiência, tal, participe dessa forma. Mas você vê poucas pessoas efetivamente participando. Né? Então, eu acho que quando a gente conseguir tocar a população Sim. de que, olha, gente, precisamos participar. Ah, mas eu não participo porque eu vou lá, falo e não é contemplado. Às vezes não é contemplado daquela forma, ou eu não consigo fazer essa contemplação nesse momento, mas o poder público ele vai se organizar e aquilo ali já vai ser uma sinalização de que aquilo é um aspecto que vai precisar ser olhado e vai precisar ser atendido pela gestão pública. Eu falo muito que o PPA, no momento da gente elaborar, a gente não pode pensar apenas nos próximos 4 anos. Eu digo, vamos pensar nossa cidade daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, como é que eu quero que ela esteja? E quais são os passos que a gente vai dar nesses próximos 4 anos para alcançar aquela cidade idealizada? Então, muitas vezes o que eu quero agora, o que eu trago aqui de inovação, não se concretize exatamente agora, mas já vai ser plantada uma semente para que isso se fortaleça e seja cumprido mais na frente. Quer ver uma coisa? Pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo atrás, porque assim, acho que 15 anos atrás a gente não conseguia pensar em salas de aulas de escolas públicas climatizadas. Minha filha. Não Normalmente tinha um ventilador para a janela mesmo, a fresco, a livre. Pronto. Eu já peguei PPA em que o pessoal dizia assim, um dos anseios da escola era que pedia ar-condicionado nas salas. E aí outras pessoas deram risada na audiência.
Mas olha só, hoje praticamente todas são climatizadas. E a gente sabe que é necessário, né? Gente, isso é um impacto no processo de ensino-aprendizado. É porque um calor... E no verão, né? Aí deixa a janela aberta, os mosquitos. E aquele telhado de zinco que faz uma airfryer ali. Ô, Germane, que maravilha, que bate-papo, viu, gente? Algo assim, vocês que, na dúvida aí, o que significa, o contributo do PPA, toda a importância, a relevância dele aí para a sua gestão, para o seu município, e a sociedade participar, né? Porque a gestão ela é feita não de forma unilateral, mas ela tem que ser feita de forma horizontalizada em todos os ângulos, para a diversidade, para o coletivo. Então, se vocês querem uma melhoria de uma estrada, de uma escola, querem uma construção, no momento que fizerem a questão das reuniões, assembleias extraordinárias, comunicações, compareçam, sociedade, porque ali está se quer o desenvolvimento da sua cidade, você tem que estar lá, ver o que vai acontecer, o que estão colocando ali no orçamento, será que está colocando ali de forma e vai ser construído, vai ser efetivado? Então você tem que acompanhar, tem que estar lá juntinho, coladinho, não é somente na hora do voto, não. É verdade, é verdade. A gente costuma, principalmente para os votos de legislativo, né? A gente costuma esquecer. Na cidade a gente até lembra do vereador, porque tem uma convivência mais próxima. Sim. Mas o legislativo estadual e federal as pessoas geralmente esquecem. Mas é uma construção coletiva. Gente, ô Germane, que bate-papo. Obrigada, Germane, né, por trazer essas informações tão práticas, com tanta clareza para nós, para o nosso público. E tenho certeza que as pessoas aí que estão nos acompanhando, né, vão repensar em fazer da melhor forma possível a sua gestão e com todo o planejar, com toda a instrumentalização e com toda uma participação engajado aí com os princípios legais de uma gestão pública, municipal, estadual, Brasil. E onde é que as pessoas podem te encontrar, Germane? Queria tirar alguma dúvida no seu Instagram? Meu Instagram é @germanesacerdote, né? Germane, que lembra a Alemanha mesmo, só que com R, sacerdote, né? E lá tem os meus contatos, eu trabalho junto a alguns municípios, fazendo essa assessoria em planejamento. Perfeito. Gente, obrigada, Germane. Mais um podcast com pessoas maravilhosas, profissionais. Nossa querida Rita, semana que vem ela está aqui conosco. E é isso aí, é caminhar para os caminhos se abrirem, se atualizar, se capacitar, estar engajado e ficar de olho atenado aí para os macro cenários, seja privado, seja público, todas as mudanças, né? Percebemos aí da área acadêmica, com a Visconde de Cairu, aproveitar essa oportunidade do congresso que vai acontecer dia 21 a 23 lá na Fundação, no formato virtual. Então, você que está trabalhando ou tem aula, não tem essa desculpa, acessa, tem um computador, tem um celular, saber utilizar esse instrumento aqui, ó, gente, para sua capacitação, viu? Para sua melhor versão em termos de profissional aí do mercado de trabalho tão exigente que está, viu? E conversamos também com Josi Nascimento sobre CPF, sobre a CNPJ, o equilibrar as emoções com a vida profissional, as questões dos mínimos, as sinalizações que dali no decorrer da nossa vida que pode querer nos tirar do foco, do trilho. Mas se tivermos um autoconhecimento, meu amor, ninguém tira. Veio nenhum turbilhão de informações do mercado de trabalho, de bolsa de valores, a receita não fechou. Não vai me tirar do trilho, não. Tem outras coisas de rever, eu tenho que ver como é que eu posso colocar, substituir produto tal, colocar um serviço, mudar um atendimento, e aí vamos. E aqui com Germane Sacerdote, esse conhecimento sobre planejamento, gente, os instrumentos necessários para se fazer um PPA, né, com todas as linhas necessárias legais, com todos os atributos de um profissional que saiba mesmo ali e com uma participação engajado com todos os princípios legais da nossa Constituição e todas a questão que trabalha com a lei de diretrizes orçamentárias, né? Temos a lei orçamentária anual, o plano plurianual, então todo o engajamento de que vai ter um macro, aí vai caminhando
caminhando para o micro até chegar na base da execução. Então, Germane trouxe aqui essas informações primordiais para os contadores, para administradores, para advogados, para quem trabalha na linha das empresas públicas e que pensa em trabalhar na linha a linha da gestão pública, né? E até para concurso. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por estar aqui conosco. E dia 24 tem mais podcast. Vamos lá.